Não apenas tivemos capítulo novo de Berserk com guerra realmente começando, como também tivemos o anúncio já de que daqui a alguns dias teremos novo capítulo, ou seja, luxo absoluto para todos nós fãs de Berserk. Então bora comentar capítulo 377 que acabou de sair e com muita coisa acontecendo e prometendo muito mais depois de um final bem impactante. Pera, antes disso, você quer ganhar duas camisetas, inclusive podendo ser duas camisetas de estampas diferentes de Berserk? Última promoção de moletons do ano, neste link aqui embaixo. Comprando um moletom, você ganha duas camisetas da sua escolha. É só colocar o moletom e as duas camisetas que você quiser no carrinho, adicionar o cupom duas camisetas e você não paga as camisetas. Eu tô usando uma inspirada em Solo Leveling, mas tem muita estampa legal, inclusive de Berserk, em loja.com.br/Gabi-Xavier. Aproveita a promoção, compra o seu moletom e ganhe duas camisetas, é por tempo limitado. Depois do vídeo, corre lá. Bem, a gente já tinha visto nos capítulos anteriores que os Kushan, na verdade, o grupo dos Bakiraka, liderados pelo Scylla, que estava junto com o Daiba, inclusive também com o Riker, eles encontraram um navio em que estava Guts e toda a sua galera que fugiu da Ilha dos Elfos, e eles foram levados para o leste, para as terras Kushan, e é exatamente onde estamos nesse momento desse capítulo. Antes da gente falar sobre todos os acontecimentos, eu queria já pontuar o como a equipe do Estúdio Gaga, estúdio de Kentaro Miura, após o falecimento dele, também é claro, editorados, acompanhados pelo melhor amigo do Kentaro Miura, o Kojimori, parece que cada vez mais eles ganham essa confiança, não só de trazer mais textos, tudo bem, a história ela vai com certeza muito mais objetiva e direta e rápida do que seria com Miura, só que eles estão cada vez mais inserindo diálogos, inserindo dentro do que dizem eles, eram informações que já tinham recebido do Miura, mais desenvolvimento, mais linhas, mais contexto, mais trabalho e também um design, uma arte que está ficando cada vez melhor. Bem, a galera no leste, nas terras Kushan, já chegam num momento muito icônico que é uma cerimônia que não acontecia desde o período do imperador meio ditador, que foi, afinal de contas, Ganishka, que é um conselho de guerra que tipicamente acontecia reunindo os maiores lordes, líderes de clãs dos Kushan. Geralmente um conselho, inclusive conselho de guerra, que acontecia antes de grandes decisões, também inclusive antes de grandes batalhas. E já que o grande Falcão da Luz, o seu grupo e todos esses monstros que surgiram junto com a ascensão do Falcão são um grande problema hoje, e uma batalha ela é cada vez mais lógica, emergente e próxima, eles precisaram fazer este novo conselho, e é neste ponto que a gente começa na história. Interessante que no começo, o Rikichi, que tá ali junto principalmente da galera dos magos, das bruxas, pensa consigo mesmo, lembrando como o Scylla já tinha essa emergência de atacar o Falcão da Luz, o Griffith, e ele não acreditava, ele, Rikichi, que era o momento ainda apropriado, que eles não estavam prontos ainda. E se a gente for analisar pela lógica, realmente não seria exatamente o melhor momento. Eles não estão preparados estrategicamente, militarmente, em treinamentos para que eles conseguissem enfrentar o bando do Falcão e, claro, especialmente o próprio Falcão. Mas o final do capítulo não deixa espaço para eles pensarem se dava para isso acontecer. Já chegou um apóstolo ali e a guerra vai começar. O pessoal da Ilha dos Elfos, as bruxas, inclusive, eles estão ainda meio deslocados. Agradecem o Rikichi pelo acolhimento, porque se não fosse ele, como eles dizem nesse capítulo, eles ficaram tanto tempo no reino astral, longe de todos os fatos e acontecimentos deste mundo em que agora eles estão, que eles se sentiriam completamente sem lar, muito mais do que já estão sem dúvidas nesse ponto. Então esse semi-acolhimento foi muito importante para eles. Se separando desse grupo logo no começo do capítulo, tem a própria Farnese, que ela vai em direção ao local em que estaria a Shirk, desacordada ainda. Junto dela vai, é claro, Serpico, e depois a gente vê que a própria Morda, a bruxinha, também vai pra lá. Veja, a Shirk seria uma pessoa, uma bruxa, uma persona muito importante numa batalha como essa. Ela não só era um suporte importantíssimo para controle, inclusive, do próprio Guts, mas também a Shirk é uma bruxa poderosíssima. Ela estudou com a Flora e perdeu a sua mestra muito cedo e acabou precisando em diversas situações ter uma independência e uma autonomia para conseguir resolver situações muito
perigosas e difíceis, e ela conseguiu. Ela evoluiu de uma forma magnífica desde o ponto em que a gente a conheceu até hoje, e ela tá ali, desacordada, mergulhada em caminhos, em dimensões diferentes, tentando encontrar talvez uma resposta de onde está a Casca, uma resposta para a situação em que eles estão, inclusive até mesmo o Guts. E aí como é que fica? Nessa hora em que o inimigo já tá ali, que a cicatriz do Guts já tá escorrendo sangue, apesar de um amuleto tentando proteger qualquer coisa do tipo. Como é que faz? Seria a Farnese suficiente para não só proteger a Shirk, talvez resgatá-la, mas quem sabe controlar o Guts na ausência da bruxinha? Até porque, lembrando, quando tudo começa a acontecer, ela sai correndo e tudo indica que foi em direção ao Guts. A gente vai ter que descobrir. Enquanto isso, o capítulo transcorre basicamente durante esse tal Conselho de Guerra, e a gente vê que os Kushan, apesar de todas as adversidades, de todo o caos que está acontecendo no mundo, especialmente depois da ascensão do Falcão da Luz, né? Eles são muito ainda estruturados em força. Um povo que está acostumado a sofrer, a lidar com violência, com perdas, com períodos difíceis e ainda tem uma potência militar gigantesca. Entretanto, são clãs diferentes que precisam entrar em acordos, inclusive clãs que não necessariamente estão de acordo com o que a gente mais lidou até este ponto, que é o clã dos Bakiraka. Porque os Bakiraka, eles são um clã de mercenários, de assassinos, que eram pagos para executar serviços. Ou assim eles eram vistos, porque não foi sempre dessa maneira. O clã Bakiraka foi formado inclusive de ex-escravos de guerra, e sendo contratados para serviços que os Kushan não concordavam, eles começaram a ser considerados pouco honrados, se é que essa é a palavra mais adequada. Não é exatamente um clã, para além de qualquer questão que já exista dos Kushan, por exemplo, admirável entre eles. Fora isso, existe a associação deles com o próprio Ganishka, que foi considerado um imperador, mas muito ditador, que não fazia esse tipo de conselho, que não tinha uma mínima democracia ou discussão para executar qualquer tipo de ordem, e ainda perdeu, e ainda expôs os próprios Kushan a um problema gigantesco por causa da sua ambição. Tornou-se em segredo ele mesmo um próprio apóstolo para tentar ter um poder supremo, coisas que inclusive nem os próprios Bakiraka sabiam ao se aliarem a ele. Então, esse mal-estar da presença do Scylla, da presença dos Bakiraka, isso já estremece o papo ali. Eles estão tentando entender a ameaça do próprio Falcão, o que eles precisariam fazer, o Scylla já dizendo, se colocando com essa necessidade, a emergência dele de atacar o Falcão o quanto antes, e um cara, um líder de um clã do norte, se opondo aos Bakiraka e ao Scylla desde o início, querendo inclusive que a presença deles não fosse aceita naquela reunião, naquele conselho. É interessante a gente ver que durante esta reunião deles, o quanto durou, o líder deles naquele instante, ele pede pro Daiba, com toda a sua sabedoria, a proximidade que ele teve também com o próprio Ganishka, que ele explicasse, contasse tudo o que aconteceu. Os Kushan, em geral, ficaram tão isolados do mundo que eles não sabem exatamente contra o que eles estão lidando, eles precisavam de informações. Desde o ritual para a transformação em apóstolo, da batalha dele, inclusive, também contra o próprio Falcão, da árvore mundial que surgiu e todo esse colapso do mundo, para eles entenderem com o que, contra o que e quem eles estão lidando. E muitos ali ficam chocados com essas informações que eles recebem e nem dá tempo deles absorverem qualquer coisa, porque um prana, ou seja, uma energia vital maligna, começa a surgir ali. Tanto que em outro local, as próprias Farnese e Morda, elas começam a sentir já que algo estranho está acontecendo. E esse prana maligno é exatamente uma presença que foi de alguma forma incorporando naquele lorde de um clã, no líder de um clã Kushan. E não apenas uma presença qualquer, nem sequer um apóstolo qualquer, nem sequer alguém do bando do Falcão qualquer. Foi uma figura que, para quem não lembra, foi já um Kushan. Não apenas um Kushan, mas um Kushan Bakiraka, que foi inclusive isolado do próprio clã e já teve suas tretas e recente batalha contra o Scylla, inclusive batalha que deixou a sua própria máscara ali pela metade. Um ex-Kushan que surge no seu país de origem contra os seus próprios para uma
Quem sabe, situação de anúncio de guerra. Um ataque que parece que já começou. Lembra que a última vez que a gente viu o Griffith falando, ele disse de rumar para o leste? Ou seja, os olhos do Falcão já estavam naquela direção. E parece que esse é o pontapé inicial para um ataque, sem que eles tenham sequer conseguido entrar em um consenso para se organizarem militarmente, para saberem como atacar o Falcão e o seu grupo, aquelas monstruosidades que surgiram junto deles. Não tem mais muito o que falar, agora eles precisam lutar. O apóstolo que surgiu ali foi o Rakshas, que é aquele com a máscara, né, e uma sombra gigantesca. Ele surge não apenas aniquilando com a sua presença, com o seu prana que surge no corpo desse Lorde, mas também vários outros que estavam ao seu redor. Tanto é que quando ele começa a fazer a sua aparição, o Daiba grita, né, fala, saiam de perto dele. E o caos já está acontecendo. Não tem como. Riker achou que não era o momento, era muito cedo, mas o próprio Griffith já fez o movimento. Lembrando que a Casca ainda está junto do Griffith e a Shirk estava tentando achar uma forma, um meio de alcançá-la, encontrá-la e resgatá-la, enquanto o Guts está perdido nos seus próprios tormentos, na sua própria dor, na sua própria incapacidade de não ter sido capaz de salvá-la mais uma vez, de ter perdido ela e perdido para o próprio Griffith e ter visto a sua própria espada sendo inútil naquele ponto. Nos tormentos, nas dores, no trauma, na confusão mental e no coração quebrado de tantas lembranças, de ficado frente a frente com o seu maior inimigo e também maior amigo de um passado, como que o Guts vai reagir agora em que ele está numa cela, preso, mas ainda com força, mesmo que o corpo totalmente quebrado. Se ele ceder ao uso da Berserker Armor, a gente sabe que ele ainda tem muito para entregar, mesmo que ele seja completamente consumido durante esse processo. Ele vai entrar em modo Berserker, já que a gente viu que o estigma, o símbolo do sacrifício que ele ainda é, está sangrando, a dor já é gigantesca, amuleto nenhum tá conseguindo brecar a presença de um apóstolo ali, quem sabe mais o que ou quem está chegando junto. Quem vai conseguir segurá-lo se em meio a tanta dor e desespero ele finalmente ceder pro ódio, pra sua besta, pra raiva? Será que é nesse ponto que isso vai acontecer? E de novo, Farnese precisará se dividir entre cuidar de um corpo da Shirk que continua perdida entre caminhos e ajudar o Guts. Ela conseguirá fazer uma coisa ou outra? De repente a Morda que tá ali vai ajudar de alguma forma? Não é à toa que ela está no mesmo quarto, no mesmo local em que a Farnese? Não fiquemos atormentados, eles prometeram pro começo de novembro já um lançamento do capítulo 3, 7 ou 8, então a gente vai ter uma continuação para esse provável começo da guerra final daqui a poucos dias. Então, espero vocês em todos os próximos vídeos pra gente comentar de Berserk. Acho, entretanto, que seria catártico e simbólico se o Scylla tivesse um papel de destaque nessa batalha contra o Rakshas. Eu acho que pela história dos dois, inclusive, seria interessante um confronto deles. É claro que é um apóstolo, a gente sabe da dificuldade que seria o enfrentamento de qualquer um ali contra ele, principalmente um apóstolo do bando do Falcão, rigorosamente escolhidos, mas se eles não tiverem capacidade de derrotar este primeiro inimigo, como é que a gente vai pensar que eles vão derrotar todos os outros monstros, todo o resto do bando e o próprio Griffith? Quem sabe, mão de Deus, que não sabemos se vai ser ainda alguma coisa, enfrentamento final. Eu sei que a gente tá pertinho do fim, mas tem muita água pra rolar. Então a gente comenta depois quando tivermos mais detalhes, daqui a pouquinho. Dessa vez o intervalo é curto e daqui a pouco eu volto também pra gente conversar. A gente se vê em todos esses próximos vídeos, comenta aqui embaixo quais são as suas teorias e expectativas pra Berserk e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso.